Ela é boa praça, canta brilho, canta graça, mulher brasileira, com jeitinho todo especial. Ela vem chegando, agitando com seu alto astral. Ela faz sucesso, o canal é certo. Ela quando chega, é dona do pedaço. A rapaziada, toda antenada, enche de bate-papo. Ela boa praça, canta brilho, canta graça. Boa noite, você está ligado no programa Bate-Papo com Shirley. Thanks for watching Bate-Papo com Shirley. Programa feito na cidade de Stoughton, que é transmitido em 5 estados da região da Nova Inglaterra. O programa passa através da Comcast On Demand nos estados de Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Vermont e Maine. E através das TVs locais de várias cidades de Massachusetts, tipo Somerville, Framingham, Lowell, Taunton, Fall River e por aí vai. Então fique ligado também que o programa passa, para que se você quiser assistir depois ou passar, recomendar para os amigos, o programa passa no stoughtontv.com, é a página do canal de Stoughton e é só procurar lá, On Demand, está lá o programa Bate-Papo com Shirley. Hoje o programa vai ser sobre ensino da língua portuguesa ou ensino de inglês para brasileiros. A gente traz vários professores aqui, 3 professores que vão falar sobre o ensino e principalmente a dificuldade que se tem agora nesse período de pandemia. A pandemia ainda não acabou, ainda estamos tendo aula online ou então aula nas escolas com máscara, com todas as precauções. Então ainda tem muita coisa, infelizmente, de Covid para se falar nessa questão de ensino. A gente vai falar o que mudou e o que tem para o futuro em termos de ensino. A gente começa hoje com o professor Dário Borim, da UMass Dartmouth. Obrigada por ter vindo, Dário. Prazer é meu, Shirley. A gente já está tentando marcar já tem algum tempo, é um prazer ter você aqui. E para falar um pouquinho de como é que tá sendo o ensino na UMass. Você dá aula para alunos de graduação e também de pós-graduação? Correto. Você forma, então, gente que vai dar aula de português. Sim. Ao longo dos anos, eu tenho dado várias disciplinas de língua portuguesa, de literatura brasileira, de cultura brasileira em geral, inclusive cinema, música, não é? O que a gente chama em português de graduação, não é? O undergrad em inglês. E na pós-graduação, nós temos, então, um programa de doutorado e um programa de mestrado no departamento, alojados no departamento de português, né? E, então, na pós-graduação, eu ofereço 1 vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, um seminário com uma temática muito variada. Eu tenho liberdade total para escolher os temas dos meus seminários. E eles são sobre música ou literatura, ou as duas coisas, num bom sanduíche. E outra coisa também que é legal a gente comentar, que você estava com um programa de rádio, que você tem há anos esse programa, dentro da UMass, que é só sobre música brasileira. O programa surgiu em dezembro de 2001, mas o foco não é só Brasil. O foco é lusófono, não é? Então, eu faço todo o esforço possível, tudo que eu tenho em mãos para apresentar de música de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Brasil, e o Timor ficou fora também. Entra qualquer música de qualquer país onde a língua portuguesa é uma das línguas oficiais. E o programa ele ia online também, né? Era acessível? Sim. Rádio. Quando eu soube, eu fiquei assim numa felicidade total. Isso, claro, já faz muito tempo, né? Quando eu soube que nós já estávamos fazendo a transmissão simultânea por FM e online, né? Porque aí apareceram ouvintes, apareceram participantes do programa, na verdade. Oriundos de muitas partes diferentes do planeta, em contato comigo, mandando mensagem enquanto eu faço o programa. Isso encaixa bem com acho que a melhor coisa da pandemia é esse contato com o resto do mundo.
Se teve uma coisa É, positiva, é. eu senti muito isso. Gente que, principalmente pessoas que não teriam tempo de É conversar e de trocar ideias, estão com tempo agora nessa pandemia, e pessoas de outras partes do mundo. Eu, pelo menos nesses 2 anos, eu tenho assistido palestras que eu jamais teria acesso, É. ou porque eram em outros países, ou porque eram fechadas só para alunos. Então, eu assisti palestras da UMass, que estavam abertas para pessoas que não são da faculdade, sei lá, e vendo pessoas da África trazendo coisas diferentes, novidades. Eu achei isso muito interessante. O que você conseguiu aproveitar desse período de pandemia, de contatos com o resto do mundo? Olha, ah, realmente são muitos fatores, né, que alteraram, digamos, o processo de ensino e de aprendizado. Um deles que eu destaco é a sensibilidade, a empatia, é sentir pelo outro, é se preocupar com o outro. E então foi absolutamente necessário a gente se abrir mais, a gente se interessar mais pelas pessoas, a gente saber das suas dores de cabeça, das suas depressões, das suas incapacidades de sair de casa porque tem que cuidar do avô, da avó, da mãe, do pai, do irmão doente. Essa empatia, Não é? porque está todo mundo Todo mundo passando sujeito, pela mesma. exato, sujeito, todo mundo sujeito a um esquema diferente, a uma vida diferente. Não é? E se não aconteceu nada com a gente, claro, a gente agradece, mas pode ser uma questão de tempo, não é? Então, assim, eu achei que foi muito importante essa abertura para os sentimentos das pessoas, as experiências das pessoas. E essa empatia, então, aproximou as pessoas, os vizinhos também, não é? Um processo que aconteceu e acontece até hoje em vários locais do mundo, não é? Onde as pessoas estão se interessando pelas checando, vidas. né, se um está bem, se está ok. Exato, oferecendo ajuda para que também possam pedir ajuda e tal, não é? E isso tem acontecido. Então, conversei muito com meus alunos, eles também conversaram muito entre eles, formaram grupos de WhatsApp, os próprios alunos, para terem um contato também fora do mundo acadêmico, mas um contato de apoio, de amizade, tudo mais. Um outro aspecto também que eu acho interessante é que nós usamos a plataforma Zoom, não é? É apenas uma das opções. Outro dia eu usei StreamYard, que é completamente diferente. Mas então, com o Zoom, o que eu percebi é que quando alguém falava, algum aluno falava, eu tinha aquela imagem do rosto, aquela imagem do olhar, não é? Que nós, professores, não podemos captar. Estamos longe. Você não consegue dar o zoom na pessoa que está Não falando. dá o zoom, não tem o foco, não é? É. Enquanto que ali naquela plataforma, se você principalmente colocar na opção speaker e não gallery, não é? Porque na gallery vai aparecer um monte de gente. aquele monte de gente. Mas o speaker, então, fica perto de você. Você lê os olhos, você lê os lábios, você lê a expressão facial. Não é o clichê que os olhos são uma janela da alma, não é? Então a gente pode se aproximar mais das pessoas quando a gente lê os olhos delas, não é? Você conseguiu que os alunos se soltassem para fazer pergunta? Porque eu imagino, assim, tem gente que é tão tímida para conseguir falar através do online. Não faltam também os obstáculos, né? As dificuldades que vieram. Sim, muita gente deixava, e até hoje ainda deixa, se for o caso, a câmera desligada. Não é? E aí são muitas possibilidades. Às vezes a pessoa não gosta de mostrar o ambiente é pobre, alguns alunos estão no carro, nós temos até um ou outro aluno que mora no carro, entende? Então é complicado essas pessoas, ou então crianças
passando. As aulas eram assistidas em ambientes muito diversos. Né? Aqui a gente ainda tem a vantagem que as pessoas têm internet boa. Eu estava conversando essa semana com uma professora no Pará, e ela falou que os alunos lá da Universidade Federal, nem todo mundo tem internet boa em casa. Ou então a internet do Brasil tem muito de ser pago por minuto, né, por impulso. Correto. E aí ela falava assim, não dá para ter 4 horas de internet, que fica muito caro. Então ela reduziu a aula para acompanhar essa questão do pagamento por minuto da internet, coisa que aqui já é bem diferente. Quem tem acesso à internet tem uma internet liberada. E vamos falar assim, o que vai mudar, então, daqui para frente, quando as coisas voltarem, sem Covid? O que vai se pegar desse aprendizado nesses anos? É uma boa pergunta, né? Que a gente vai, não, porque teve muita coisa ruim. Se a gente quiser falar de coisa ruim, tem horas de programa aqui. Mas Claro. tem algumas coisas boas que a gente consegue tirar. O que a gente pode tirar disso e você, por exemplo, você vai usar no seu ensino? Acho que o processo é contínuo, né? E estamos numa certa transição no momento, não é? Uma transição de uma condição de total impossibilidade de aula presencial até essa situação aqui em Massachusetts, que também varia um pouco de região para região, mas hoje a gente tem aulas presenciais e se as turmas são maiores, as pessoas têm que usar máscaras, professores usam máscaras. Então, estamos numa transição. O que eu já ouvi dos alunos, e eu acho que é uma realidade, é que tem muita gente com medo ainda. De voltar? Muito com medo da Covid, com medo do contato, não sabe se a pessoa na sala de aula tem alguma condição especial de saúde que a torna mais perigosa, né, no sentido de passar o vírus. Mas vocês têm algum esquema de ter exigência de ser vacinado para voltar? Sim, ou é vacinado ou tem que fazer exame toda semana. Tanto para professor quanto para aluno. E para assumir a segunda opção, a pessoa tem que articular uma razão religiosa. Tem que justificar porque não quer se vacinar. Exato, tem que justificar. Né? Mas então, a reclamação, né, de certo modo, a observação negativa de alguns alunos é no sentido de que as pessoas voltaram à sala de aula com muita expectativa. E aí veio a frustração de não saber que não voltamos 100% ao que éramos. Não temos a mesma liberdade, as pessoas não se abraçam como antigamente, não se aproximam como antigamente, né? E eu acho que é uma realidade temporária, né? Eu espero que a grande lição que perdure e tal é a lição da empatia, sabe? Da importância da gente se unir, da gente se defender, se ajudar, se apoiar, não é? Espalhar uma vibração otimista, não é? De que as coisas vão melhorar, gente, né? A gente está passando por um período difícil, não é? Está acabando o pior, mas essa ideia, então, de que, não é? Não estamos numa situação que vai continuar. Eu penso assim, se tem uma coisa que eu não quero que continue, ou que eu tenho medo que ela continue quando terminar tudo, é que as pessoas fiquem... que as pessoas gostem desse isolamento. Eu tenho medo que as pessoas fiquem muito confortáveis com esse isolamento. Pessoas que gostam de ficar... Por exemplo, eu aproveitei muito para escrever, que é uma coisa que é solitária, né? Você só consegue escrever se está sozinho, se não tem mais ninguém. Mas para você se inspirar, você precisa estar no mundo, você precisa ver as coisas acontecerem. Então, eu tenho medo que as pessoas gostem desse isolamento e não vejam que não pode viver só no isolamento. Ou ficar com preguiça de sair de casa, porque... Hoje em dia, para você sair de casa, é um esforço maior, é um risco, tudo mais. E eu fico com medo das pessoas ficarem com preguiça de sair, preguiça de encontrar as pessoas.
eu já vejo pessoas falando, eu não vou voltar para o trabalho, se eu trabalho se for online. Mas, espera aí, que se acabar a pandemia, por que não pode voltar? Para encontrar com outras pessoas, discutir, ter ideias e criar projetos juntos. Porque muita coisa se faz online, mas o que se ganha fisicamente, trocando ideias, ainda eu concordo diferente. plenamente. Mas eu acho que as pessoas ainda vai ser difícil empurrar todo mundo para voltar. De novo, uma transição, não é? E provavelmente não voltaremos a sermos o que fomos. Eu acho que é inevitável, porque tudo também se transforma, não é? E não quer dizer que é para melhor ou para pior, necessariamente. Mas acho que esse medo seu é muito justificável, não é? É aquelas pessoas que já têm a tendência, né, de... Uma desculpa melhor que essa não tem, né? O pessoal chama para festa, eu falo, eu vou colocar salto alto, maquiado, fazer cabelo. Não, vou não. Não, festa com muita gente eu não vou por causa do Covid. E aquela coisa da gente se preocupar só com a roupa de cima, né? Por baixo pode ficar com uma calça qualquer, de pijama, short. Só de ficar descalça, você pensa, a única que cantava descalça era a Fafá de Belém. Agora eu dou aula descalça, reunião descalça, tudo descalça, não precisa mais pôr sapato. Então as pessoas ficaram muito confortáveis. E o medo que queiram que esse conforto dure, não pode durar, porque a vida não... Exato, mas acho que você toca numa tecla bem, bem importante. As pessoas têm a tendência o ser humano tem uma tendência de se agarrar a hábitos, não é? E um dos hábitos é o conforto, o hábito de não sair da zona de conforto, de não gostar, de não ter coragem, de não ter energia, não ter curiosidade. Muita gente, infelizmente, não tem muita curiosidade. Fica uma apatia também, que fica na... Por exemplo, dois casos. Um é em avião, não é? É mais e mais comum, não é? E aceitável a pessoa ficar completamente quieta no avião, né? Passa às vezes 8, 9 horas num voo transatlântico, não fala um A, e de repente as duas pessoas, uma ao lado da outra, as duas perdem uma oportunidade preciosa de conexões profissionais, até de romance, né? E amizade. Eu já troquei telefone com tanta gente em avião, é tão legal isso, você conhece a pessoa que mora em outro lugar, mas está indo para a mesma cidade, sei que. Não, e as coincidências que rolam? Basta você conversar, né? Então, também, você disse, né, você escreve e tal, eu também gosto muito de escrever. Estar, por exemplo, sozinho num bar, num pub e tal, para mim pode ser das coisas mais interessantes do mundo. Você observa, onde eu não conheço ninguém. E converso com as pessoas, fico conhecendo, sabendo de histórias. Não é? Fora viajar também, o que você conhece de gente quando você está viajando e tudo. Mas é como viajar também, não é? É você ir para um lugar livre, se sentindo livre e interessada em conversar com as pessoas. E, às vezes, grandes amizades surgem daí. As pessoas estão viajando agora, mas assim, ficando em Airbnb, isolado, enquanto que quando você fica no hotel, você senta para tomar café da manhã, você conhece as pessoas, quem está lá, o que está fazendo aqui, tem essa troca. Eu gosto de, às vezes, quando eu viajo sozinho, eu fico em hostel, aí você pega aquele pessoal solteiro, viajando, com histórias para contar, né? Então é bem legal conhecer e ter essa oportunidade de conversar. Então eu acho que acabar a Covid é quando a gente conseguir voltar para essa nova fase, né? Exato. Sem esses problemas. Então, a gente vai terminando por aqui. Eu queria só que você aproveitasse os nossos ouvintes brasileiros e dá uma ideia, o que tem na UMass que as pessoas possam fazer parte, sejam cursos avulsos, sejam tentar, não sei se tem algum tipo de entrevista que você faz para ver se a pessoa tem condições de fazer uma faculdade, porque, inclusive, eu estava conversando com brasileiros a respeito dessa questão de futuro, né, da high school. Quem está numa high school, tá muitos brasileiros chegando aqui, esse é o assunto das nossas próximas convidadas, muitos brasileiros chegando e tem uma dificuldade grande de aprendizado do inglês, tem dificuldade de se adaptar às outras matérias também, ter boas notas, mas eles não têm a consciência de que
em certas atividades, ser bilíngue é uma vantagem, que é Claro. o caso o que você ensina de português para pessoas que estão aprendendo o português ou que vão poder ensinar e que tem essas duas línguas como vantagem, que vão ser tradutores, alguma coisa assim. Então, que tem ali que, por exemplo, um brasileiro que está aqui, seja imigrante ou que é filho de imigrante, que tem já esse português, o que tem ali que você acha que ele pode aproveitar dentro da sua universidade, da UMass? Olha, Shirley, a universidade, na minha opinião, deve ser um lugar onde as pessoas se descobrem. Elas aprendem sobre os seus talentos. E aí escolhem seus rumos profissionais de acordo com seus talentos e interesses, né? Colocado isso, que eu acho que é básico, né? Eu diria que os alunos brasileiros têm uma opção, se descobrirem, por exemplo, o gosto pelo ensino, não é? Nós temos uma coisa fantástica que é você fazer em 5 anos uma graduação e um mestrado. Chama 4+1. Então, depois de 5 anos, o aluno pode pegar um emprego aí num high school da vida e ganhar 40, 50, 60 mil para começar, com estabilidade. E as escolas de segundo grau, né, as escolas do ensino médio, a gente Tem muita chama vaga agora. estão aí atrás. Está faltando profissional, não é? E os alunos também podem substituir em outros cursos de matemática, de ciência. Então, assim, estudar com a gente quer dizer, no departamento de português, quer dizer também que pode fazer vários cursos em português, vários cursos, não é? Construir um currículo e depois entrar para o mercado de trabalho assim, com um bom salário e estabilidade. Então, são coisas, eu acho que são interessantes. Eu acho que é mostrar essa perspectiva. Esse programa em particular, 4+1. Sabe? Eu só não acho que as pessoas têm visibilidade isso, né? Exato. Eu acho que essa falta de professores agora, quem está assistindo deve saber, é uma falta séria. Que só vai piorar, né? Pois só vai piorar, então, assim, é uma oportunidade também muito boa para a pessoa descobrir que gosta, que ama o ensino, o contato com as crianças, com os jovens. E fora que tem também gente que no Brasil fez letras, pedagogia, coisas já ligadas a isso, e chegou aqui e não consegue validar o diploma, também transfere muitos pode créditos. Transferir vários créditos. A UMass Dartmouth é bem flexível nessa hora, então é uma boa dica. Agora, o único, assim, digamos, empecilho para a comunidade brasileira é que o pessoal está espalhado. É Framingham, Somerville, é longe da UMass. Tem algum tipo de ensino online? Sim. Não exatamente do programa de português, mas muitos programas acadêmicos da UMass Dartmouth são online. E a nossa tendência também é abrir mais possibilidades. Né? Oferecemos alguns cursos, mas precisamos oferecer mais. Ótimo. Então, eu acho que muita gente resolveu voltar ao ensino. Verdade. E investir na educação. Né? Obrigada, então. Obrigado a você. E esquece de tirar o até microfone. A próxima. Esquece de tirar o microfone. A gente vai conversar com a nossa próxima convidada, a doutora Sandra Alexandrino. Ela é professora aqui da cidade de Stoughton. Estive com ela essa semana, tive a oportunidade de conversar com alunos brasileiros aqui na high school, uma conversa super interessante, um bate-papo, uma troca de ideias sobre o futuro desses jovens que estão aqui. A maioria deles chegou recentemente, ainda não acompanha muito bem as aulas normais, as aulas de inglês em inglês, e foi interessante conversar e trocar ideias sobre o que eles pretendem no futuro em termos de faculdade, ou então, se não faculdade, algum outro tipo de estudo preparatório e profissionalizante. Então, foi uma conversa muito interessante que eu acho que vai dar frutos para outras coisas, e justamente a Sandra
que me convidou, meio que eu me convidei, e a gente vai conversar. Sandra, obrigada por ter vindo. E agora a nossa oportunidade de conversar e colocar o assunto para o público. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, achei muito legal essa oportunidade de estar com alunos. A última vez que eu tive uma conversa desse tipo foram há uns 10 anos atrás, na cidade de Somerville, que era a mesma situação, vários brasileiros que ainda não estavam integrados no ensino geral da escola. E a gente vê que isso está acontecendo em várias cidades. Os brasileiros estão chegando em várias cidades. Qual a sua experiência, você aqui, com esses brasileiros que você está dando aula de português, não somente para os que chegaram, mas para os que são filhos de brasileiros que estão aprendendo português? São duas turmas separadas, né? Ou mistura? São 2 programas separados. O programa é relativamente novo, né? E o programa surgiu da necessidade da comunidade, porque nós temos muitos brasileiros agora morando em Stoughton, né? Então, nós criamos 2 programas. Um programa para os estrangeiros, né, os americanos, estrangeiros da língua portuguesa, né? Quando eu falo estrangeiros, as pessoas que são americanas ou de outra cultura que querem aprender o português. Então, a gente oferece o programa, né? Você quer aprender português, você fala inglês ou fala outra língua, quer aprender o português, e tem o programa que nós chamamos o português como língua de herança, né? A herança que você herda dos seus pais. Os seus pais trouxeram você aqui no país, mas você quer continuar estudando a língua. Então, são 2 turmas diferentes. São 2 turmas diferentes. Que seria um que já ouve o português em casa, que é o língua de herança. Isso. E o outro que está aprendendo do zero. Do zero. Como se fosse um Spanish ou alguma coisa assim. Exatamente. E esses 2 têm conta notas normal, como todas as outras matérias? Claro, claro. Todas as línguas são opcionais, né? Assim, você escolhe a língua que você quer estudar no ensino médio aqui. Né? Não é como a matemática, que é obrigatória, a biologia. Sim, mas você tem a obrigação de ter uma língua. O português substitui essa língua? O inglês, por exemplo? Substitui. Então, você tem a opção de estudar português, né? A escola oferece português, espanhol, chinês e francês. E sign language, né? A língua dos mudos. Então, o aluno decide, eu quero estudar o espanhol, eu quero estudar o português. E eu tenho notado que o português está popular? Está ficando muito popular, né? E eu tenho meus alunos americanos, eles dizem, eu quero estudar o português, porque os meus amigos falam português, porque os meus amigos são do Brasil, porque eu quero estar com os meus amigos brasileiros, eles são muito divertidos, animados, eles jogam futebol, então existe essa atração pela língua devido à nossa cultura, né? Que a gente tem uma cultura muito alegre, né? Então, eu acho que isso motiva muito os alunos. Daqui a pouco estão assistindo televisão em português. Tomara o programa da Shirley, né? É engraçado que uma vez entrou em contato comigo um aluno que estava aprendendo português na Harvard, ele estava fazendo um programa lá, e aí a tese dele era sobre a comunicação em português, toda a mídia em português, e aí ele veio me entrevistar ele assistiu ao programa em Boston, né? E aí ele veio me entrevistar, ele fez a tese dele só sobre mídia em português. E achei bem legal, porque é americano, no caso é neto de português, e se interessou, e acaba que ele fala português, né? Super bem. Então, eu acho que ouvindo programas de rádio ou televisão, assistindo novela, tudo isso ajuda muito. E quanto melhor for a programação, mais fácil aprender, né? Com certeza. Agora, o grupo é bem heterogêneo, né? A gente tem aqueles alunos que moram com os pais, ouvem o português, falam português, entendem português, mas não sabem escrever nem ler, né? A gente tem aqueles filhos de portugueses, né? Nós também temos portugueses, temos angolanos, temos pessoas de outros países lusófonos que vieram para cá, nasceram aqui.
Os pais e os avós falam, mas eles não falam, né? Então, eles vão para o português 1, porque eles querem aprender, querem dar E continuidade. aí tem vários níveis também. É muito heterogêneo o grupo, né? Então, assim, eles não falam a língua, mas eles entendem a cultura, né? Que é mais fácil para a gente que está ensinando, né? Aquele que não fala a língua e não entende a cultura. Agora, tem um outro programa que eu sei que em Framingham começou, que é ter as aulas em português, programa bilíngue. Nós não temos o Já programa é uma bilíngue. outra opção, mas aí você vê o mercado para professores de português ainda está crescendo, né? Uma coisa que aumenta. Muito. O mercado de professores, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas não querem ser professor, né? E existe uma demanda muito grande dentro dessa profissão. E muita né? gente se aposentou nessa pandemia. Também. Assim, eu tenho contato nas faculdades, várias pessoas falam, não, eu resolvi me aposentar, me ofereceram um pacote melhor. Isso. Ou então tiraram um sabático esse ano porque não queria estudar Não na só pandemia. nas universidades. Nas escolas também. Nas escolas também. Muita gente aproveitou. Com medo, né? Com medo de... Porque já são pessoas... os mais idosos. Relativamente uma idade avançada e eles tiveram medo. É porque a escola é muita gente, né? Então, as chances de pegar, mesmo que está todo mundo vacinado e tudo mais, são sempre maiores por estar em contato. Olha, se eu não pegar esse ano o Covid, eu não pego nunca mais, né? Porque os alunos estão espirrando o tempo todo, especialmente agora, nessa época da gripe, né? A estação da gripe, então, eles espirram o tempo todo, eles tossem o tempo todo e nós não podemos abrir as janelas, né? Não podemos abrir as portas, então, amanhã eu vou tomar um reforço, né? Assim, se tiver 10 reforços, eu estou lá tomando, porque... Porque os alunos estão... A gente não sabe. Qual o preparo que você teve para esse cargo que você está? Me fala um pouquinho do seu estudo, onde você cursou. Você é do Brasil, da onde? Eu sou do Ceará, né? Dá para ver pelo sotaque. E você chegou aqui já com faculdade? O que você tinha de estudo lá? Eu fiz faculdade no Brasil. De né? quê? Eu fiz letras, eu fiz português e literatura, ambas as línguas e as culturas, né? E as literaturas. Então, eu vim para a Universidade de New Hampshire para estudar, para fazer o meu mestrado em educação, né? E foi um choque, assim, foi um choque terrível, né? Porque eu saí do Ceará e vou no Hampshire. O lugar mais frio que tem, que é o New Hampshire, e Ceará é o nosso lugar mais quente, mais deserto, mas também o verde que você viu em New Hampshire, você não tem isso no Ceará. Não, assim... As plantações, as florestas, é um contraste. Eu vim porque... Eu não sei se você conhece um programa que existia que se chamava The Partners of the Americas. Não? Era um programa que ele fazia... Intercâmbio? Mandava gente para lá? Um intercâmbio que ele conectava os estados brasileiros com os estados americanos através da localização geográfica, né? Então, eu não sei quem teve a ideia de conectar os Ceará, até porque se você pensar na geografia dos Estados Unidos, o norte é completamente diferente do nosso, é o oposto do Brasil. O New Hampshire casaria muito bem com o Rio Grande do Sul, Paraná, Exatamente. Pelas pessoas, pelo clima, por tudo, pelo verde. Né? Então, assim, os Estados Unidos... É um espelho. É o espelho ao revés, né, do Brasil, mas eu não sei quem teve essa ideia de conectar pela localização geográfica. O Ceará poderia combinar com, sei lá, um deserto aí lá, Texas, Arizona, alguma coisa assim, um clima mais seco, né? Não, porque Arizona não tem praia, as nossas praias são lindas, né? Tá. Então, eu não sei, assim, Flórida, né? Mas... Então, o Ceará fica no Nordeste, né? E no Hampshire também. Então, acontece que o Ceará é o estado irmão do estado de New Hampshire. E aí, quanto tempo levou E eu ganhei uma bolsa através desse, né? Os Companheiros das Américas.
o nome do programa em português, né? E vim sem saber, né, que era o frio horrível, eu não sabia andar na neve, né? Eu me lembro que uma vez eu saí atrasada, assim, apressada, Escorreguei muito na neve, é. escorreguei, o café caiu todo em cima de mim. Passei por isso. Né? Aprender a dirigir, aprender a olhar a temperatura do dia, que no Ceará você não olha a temperatura do dia, você não tem nem sombrinha, né? É sempre quente. Então, foi assim uma adaptação muito... As estações, né? A gente não tem as estações do Nordeste. O que é a primavera. Nossa, eu fiquei tão encantada com aquele colorido do outono. Isso em que ano que você... Eu cheguei em janeiro de... Eu cheguei no dia 15 de janeiro de 1995. Eu nunca vou esquecer. Porque assim que o avião pousou, começou a nevar. Né? Então, eu nunca tinha visto neve na minha vida, então foi assim uma experiência incrível, né? E outras muitas experiências. E aí você ficou lá depois? Aí eu fiquei no Hampshire, eu dei aula de português, me convidaram para dar aula de português no departamento de português e espanhol, né? E eu fiquei 5 anos em New Hampshire, né? Eu terminei o curso, mas me ofereceram um trabalho no estado do Maine. Então, eu fui trabalhar no estado do Maine. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É uma coisa, um frio. Um frio danado. E depois de 5 anos, eu cansei do frio. Eu falei, eu quero ir para um lugar bem quente, né? E a secretária do departamento de espanhol e português, ela falou assim para mim, Sandra, por que você dá aula de português? Porque o meu trabalho estava sempre em risco. Eu estava sempre em risco de perder o trabalho. Quantos alunos se matricularam? Ela dizia no telefone. Depende do número de alunos. Ah, Sandra, estamos rezando para que 2 mais se matriculem para você dar o curso, né? Então, mas e no Hampshire, naquela época, não tinha muito imigrante, né? Então, ela falou assim para mim, por que você não dá aula de espanhol? Espanhol, olha, você sempre vai ter um emprego aqui na América. Porque tem muito hispano na América. Aí eu fui para casa, fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, o espanhol realmente é muito parecido com o português, eu vou fazer um teste. E fiz o teste, comecei a estudar espanhol e me disseram, você tem que ir para o sul do país. Porque no sul com a divisa com o México, fronteira, você vai poder praticar mais, os programas são bons, né? Então, eu apliquei para o estado do Arizona, para o estado do Novo México e para o estado do Texas. E todos os 3 me aceitaram, mas eu preferi o estado do Texas porque eles me davam mais dinheiro. A bolsa era maior, né? Aí você foi para a faculdade? Aí eu fui fazer o meu doutorado na Universidade do Texas, né? E aí, quando eu cheguei lá... Ali já tinha vários brasileiros ali? Tinha muitos brasileiros, muitos brasileiros. Tem um departamento forte de português. É um departamento super forte. O meu orientador foi o professor Orlando Kelm, uma pessoa maravilhosa. Ele morou no Brasil. Ele é um brasileiro, tão brasileiro, que eu ficava assim, impressionada com o português, com o amor que ele tinha pela cultura brasileira. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, assim, conversando com que não conhecia essa expressão brasilianista, né? Que aqui tem vários americanos que estudam o Brasil e que sabem de coisas que a gente não aprende no Brasil. Então, é muito interessante ver o amor e o vínculo que eles têm com o Brasil, de ir sempre para lá, de estudar, e é muito legal. E eu sempre ficava assim, meio que assim, com desconfiança. Esse pessoal aí pensa que sabe mais do Brasil que eu, que morei lá a vida inteira. Mas o estudo que eles têm geral, né, de história, de língua, de cultura, de tudo, é bem interessante. É incrível, assim. Eu fiquei assustada com a comunidade brasileira dentro de Austin, a capital do Texas, né? Eu fiquei assustada. O programa de business da universidade é um programa muito forte. O professor Kelm tinha uma parceria com o departamento de português e o departamento de business. Ele leva alunos todos os anos para o Brasil. Ele tem um programa de podcast brasileiro que se chama Tá Falado, né? Ele faz tudo relacionado ao Brasil. A página dele na internet é só da Brasil. Tudo ele estimula muito, motiva muito. E aí o seu doutorado foi em quê?
Bom, aí eu tive a maior surpresa do mundo, né? Porque eu fui fazer o doutorado e quando eu cheguei lá, eles já tinham aprovado e tudo. Uma semana depois, eles me chamam e dizem, olha, o seu mestrado é em educação e o seu curso de graduação é em letras. Então, você quer fazer um doutorado em espanhol. Você tem que provar no papel que você sabe espanhol. Quer dizer, eu falava já espanhol, mas eu tinha que provar no papel. Então, você volta para fazer outro mestrado, se você quiser ficar aqui. Quase eu, quase eu desmaio. Eu Não falei, tinha uma prova que você podia fazer? não tinha, não tinha. Então, assim, eu já tinha mudado toda a minha vida, né? Falei, bom, agora vamos lá. Faz em Vamos fazer, português, então. vamos fazer outro mestrado. Ah, Aí eu tive que fazer outro mestrado. Eu fiz o mestrado em espanhol, em linguística, e depois fui para o Uau. doutorado, né? Eu passei muito tempo estudando, muito tempo. Foi muito tempo de estudo na América. Mas aqui, E aí, aqui o que você o sabe, que te né? trouxe para Massachusetts? Já o emprego ou você veio por outro motivo? Bom, eu vim por dois motivos, né? Pelo emprego e porque eu tenho uma filha que mora aqui em Massachusetts. Como eu morei em New Hampshire, ela foi para a universidade em Massachusetts. E aqui casou e aqui ficou, né? Então, eu queria ficar perto dela e vim por ela e pelo trabalho também. Para ter essa oportunidade, né, de dar aula de português, fortalecer o programa, porque quando eu saí da Universidade do Texas, eu só dei aula de espanhol, porque não tem muitas escolas que oferecem o programa de português. As pessoas não se dão conta da importância do português, porque as comunidades são outras, né? Por exemplo, no Texas, a comunidade é hispana. Então, os brasileiros não têm uma força grande para promover, para criar um curso de português dentro das escolas públicas. Isso só acontece aqui em Massachusetts ou na Flórida. Não, o lance de Massachusetts é a comunidade portuguesa Também. que fez uma base para a gente Isso, em termos de português. isso. Eu, por exemplo, quando comecei esse programa, contando aqui a história rapidinho de como começou em 2005, eu vim ser voluntária num programa de um americano e eu pensei assim, puxa vida, só tem programa em inglês? Essa cidade é a cidade que a segunda língua, você entra nas as coisas oficiais do governo aqui, tudo é bilíngue, a segunda língua não é espanhol, é português. Então, uma cidade com tantos portugueses, você tem 3 clubes portugueses, onde verdade. lá dentro todo mundo fala português. verdade. Então, você ter isso numa cidade e não ter um programa de televisão, eu pensei, poxa vida, por que ninguém começou um programa de TV? E como eu já vinha de televisão no Brasil, eu falei, eu começo isso sim, né? E foi bem legal, porque mal eu comecei, os brasileiros não sabiam que existia televisão a cabo local. Não estavam acostumados a ouvir, todo mundo ligado na Globo direto. E aí, a minha audiência eram os portugueses. Então, eu saía na rua, as pessoas vinham falar comigo em português. E as festas da igreja, eu ia lá, todo mundo já falava comigo em português porque assistia, e o pessoal mais velho também. Então, foi muito legal essa base para a gente de portugueses. E isso que você está tendo aqui na escola de Stoughton, pode ser que não tenham tantas crianças que sejam filhos de portugueses falando português. Mas em Fall River, New Bedford, essas outras cidades, tem gente que nasceu aqui e que fala português fluentemente. Inclusive, vários deles estão dando aula nas escolas, nas faculdades, porque são nascidos aqui, mas que falam português fluente. Porque falaram com os pais e porque aprenderam na escola. Então, tipo assim, um português bem aprendido, não é um português só falado. Exatamente. Que eu acho que é esse que vai ser a próxima geração, vai sair com português falado e escrito. E vai ter condições de ler também, né? Um livro e ter uma cultura diferente em português. Essa turma, para quem eu falei, não são seus alunos. São meus alunos e também alunos da outra professora, né? Da Paula. E você dá aula de quê para eles? Eu, no momento, estou dando aula para os americanos. Não, a turma para quem eu falei.
Não, foi uma mistura dos meus alunos e os alunos da Paula. Não, mas ali estava todo mundo em português. É. Ah, não, os que foram para É. o bate-papo lá na escola, É. não, aqueles são os alunos da Paula. São alunos que vieram para cá, mas tiveram uma educação no Brasil. Que E ela dá aula de quê? pra ela ele? dá aula de português como língua de herança. Eu Mas- não dou aula de português. Não, mas eles que estão ali chegaram no Brasil agora. Mas é considerado português como língua de herança. O que tem para ensinar para eles? Literatura e gramática e... E eles já vêm do Brasil com isso? Estão com 15, 16 anos? Vem, mas a gente vai dar continuidade, né? Eles não estudariam lá, no ensino médio. Aham. Então, a gente dá a continuidade aqui do ensino da língua. Mas o grupo dela também é muito heterogêneo. ela Gente, tem- que dificuldade. Ela tem alunos que não sabem escrever da É sala essa dela. dificuldade que eu estava conversando com ela. E ela tem o aluno que E chegou fora que ela é ontem. portuguesa, que para quem vem do Brasil, ainda pode ter alguma dificuldade de entender o que a professora fala, É, sendo ela portuguesa, não tendo o português do Brasil. Principalmente para a nova geração, mas... que fala... É um português diferente na hora de falar. Um pouco. Eu sei que às vezes eu vou participo de programa de rádio português, às vezes eles falam rápido, eu não consigo entender. Opa, peraí, qual foi a pergunta? É quase... Ou então, quando eu entrevisto aqui algum português que fala rápido, eu fico, opa! Não, o grupo dela é tão heterogêneo quanto o meu. Gente, que Porque ela tem um aluno que chegou ontem, do Brasil, ela tem um aluno que nasceu aqui, filho de brasileiro, e que não sabe ler. É um grupo bem heterogêneo. A gente faz a maior diferenciação dentro da sala de aula na hora de ensinar. E aí você não consegue... Mesmo você falou que você tem vários níveis, né? Os seus alunos. E você consegue separar as turmas. Eu não consigo separar, eu separo as atividades dentro da própria turma. Por exemplo, eu tenho 2 alunos que são brasileiros fluentes e estão na minha sala do português 1. E aí, o que você ensina para eles? Então, eu tenho que fazer 2 aulas diferentes dentro da mesma aula. Né? Mas quem decide esse placement, né? essa colocação dos alunos? Tem algum tipo de prova? Não existe prova e eu não entendo bem por que os conselheiros colocam um aluno que chegou ontem numa sala de português 1, quando eu estou dando... Bom, os conselheiros não estão ali para colocar eles no português, eles estão mais para colocar nas outras matérias, talvez não estão focados nessa divisão. Bom, mas eu penso assim, se eu fosse conselheira e você chegasse ontem do Brasil, eu não ia colocar você numa turma para português 1 de americano, quando eu estou ensinando vocabulário de objetos da sala de aula, lápis, caneta, caderno. Gente, coitados. Então, eu tenho que fazer todo um outro planejamento para esses alunos, porque eu falo para eles, vocês não vão ficar aqui sem fazer nada, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, eu trago textos literários, vamos ler, né? Porque a leitura sempre... A minha preocupação falando com eles é que eu queria que eles tivessem consciência que, apesar de quando você fala inglês mal falado, né, tudo torto, você é percebido como burro. Mas eu queria que eles tivessem consciência que eles não são burros. Então, para levantar um pouco a moral deles, de que apesar de você ser visto pela outra pessoa, esse não é você. Você está nesse momento com dificuldade de falar o idioma dos outros, mas você tem que descobrir, realçar o que tem de bom. A gente tem mais 10 minutos para falar com a Thaís, gente. Não posso esquecer dela. Não me cronometrei. Super obrigada por ter vindo. Obrigada, adorei conversar com você. E tomara que a gente possa ajudar os alunos de Stoughton a aprender o português e se encaixarem dentro da turma certa. Claro. Essa Obrigada, é a meta. Então. Obrigada Vamos lá, a você. Thaís, pode vir para cá. A gente vai conversar, a gente tem mais uns 10 minutinhos para conversar com a Thaís, que ela dá aula de inglês
para estrangeiros, não só brasileiros que tem haitiano, tem vários outros. Thaís, obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Thaís, você nasceu no Brasil Nasci no e Brasil. fez escola aqui. Nasci no Brasil, me mudei pra cá com os meus pais quando eu tinha 10 anos e moro aqui desde então. Mudei pra cá em 2004. Então eu estudei nas escolas públicas de Stoughton, inclusive. Eu estudei desde o ensino fundamental até o ensino médio. E depois que você se formou aqui em Stoughton, você foi para onde? Que faculdade? Eu estudei na Bridgewater State, fiz um curso de sociologia, me formei, trabalhei numa ONG em Boston durante um ano, e aí resolvi voltar a estudar. Fiz o meu mestrado em Linguística Aplicada também, na UMass Boston, me formei recentemente e estou trabalhando em Stoughton como professora já faz 3 anos. E você se decidiu, depois que você se formou em sociologia, você decidiu ser professora? Foi um processo de autoconhecimento, assim. Eu estava meio perdida ainda, não sabia exatamente o que seria o meu futuro profissional, mas as coisas foram acontecendo e eu fui meio que me encaixando e me vendo, assim, que eu poderia ser uma boa professora. E aí, tudo coincidiu que, quando eu estava quase terminando meu mestrado, surgiu uma vaga de professora de inglês como segunda língua em Stoughton. E eu falei, qual seria uma melhor oportunidade do que essa, né? De voltar a trabalhar na comunidade onde eu cresci. E não só você ensina o português, mas você passou por isso, né? Você chegou com 10 anos, você não sabia inglês antes, sentou numa sala e ouviu a professora falando inglês o tempo inteiro. Então, você sabe essa frustração de você sentar numa aula sem saber o que a professora fala, né? Totalmente. Eu converso direto com os meus alunos e sempre tento passar isso para eles, que eu sei a dificuldade que eles estão passando, mas que, porém, temporário. É temporário e é possível eles aprenderem inglês, estudarem, se formarem, mesmo que não queiram fazer faculdade, que seja um curso. Mais ou menos a mensagem que você passou para eles também quando nos visitou na semana passada. É importante eles saberem que isso é temporário, porque que nem a gente pensa em pandemia. Saber que a pandemia vai acabar é um alívio, porque a coisa não é para sempre. Então, isso de aprendizado, as pessoas mudam com o aprendizado. Elas estão aprendendo inglês com você, vão melhorar, vão aprender inglês com os amigos, e essas coisas vão com o tempo. Faz toda a diferença. Tem que dar essa esperança para eles. Fala um pouquinho da sua turma. Quais são as nacionalidades que você tem ali? Eu diria que 95% dos nossos alunos são brasileiros. Uau. Nós temos bastante brasileiros chegando. Todas as semanas a gente tá aí com 3, 4 alunos novos. Por semana? Uau! Por semana. E chegando no metade do ano, assim, Sim, que é um pouco que complicado. pega o bonde andando. Porque uau. pegam todas as matérias já, até mesmo a minha aula de inglês já tá. Claro. Os alunos já estão na metade do caminho. Então é um pouco complicado. Mas além do Brasil, a nossa segunda maior população são alunos haitianos. E aí nós temos pequenas outras populações. A gente tem alunos da Armênia, alunos da Ucrânia, alunos do Chile, do Equador, Gana. A tua turma tem quantos alunos? Varia bastante, até mesmo porque a gente recebe bastante alunos novos durante o ano, mas, por exemplo, em ESL do nível 1, a gente começou o ano com 4 alunos, já estamos com 14. Porque quem chega agora vai para o nível 1. Pelo menos eles têm que fazer uma prova. Uma prova que vem... que do Estado? É o mandato do Estado, na verdade. Aí essa prova é para colocar eles para no colocação, exatamente. Então, dependendo da nota, a gente já faz a avaliação e tem alunos que já chegam, talvez, no nível 3, 4. Principalmente alunos do Haiti, a gente percebe que eles chegam já com bastante inglês. Então, eles acabam em turmas nível 4, até mesmo 5. Mas a maioria e você tem sentido que essa prova tem colocado certo as pessoas no lugar certo? Porque eu, por exemplo, eu me lembro quando eu fui para Israel, eu tinha o hebraico perfeito escrito, e aí fui falar com a professora, ela falou assim, não, você vai entrar no 1. Eu falei, mas a vida inteira eu estudei isso, não me coloca no 1. Ela falou, você não fala. Então, quer dizer, o falar e escrever são coisas outra diferentes. coisa. É uma prova imperfeita. Assim, tem 4 modalidades. Tem a parte de escrita, de fala, de isso tá no teste leitura também.
e tô esquecendo uma, de escuta. Então são 4 partes. Mas às vezes a gente vê, sim, um contraste, assim, no papel tá um número, mas às vezes a experiência dentro de sala de aula é outra. Às vezes os alunos fazem a prova com muita pressa, não prestam muita atenção, então tem sim. Às vezes acontece do aluno entrar numa aula e ter que ser mudado depois, e descer o nível, talvez até subir. Quantas turmas você tem, então? Eu dou 5 aulas, eu dou aula de ESL 1, 2 períodos por dia. Tem gente que tem aula todo dia de ESL? Todos os alunos têm aula todos os dias. Ah, tá, até... Os alunos iniciantes que acabaram de chegar, eles têm aula todos os dias, 90 minutos por dia. Isso é mandado do estado também. Entendi. Mas aí eles perdem uma outra aula de uma outra matéria. Eles não perdem aula. Quando eles chegam, eles sentam com um conselheiro escolar e, dependendo do nível, essa prova já tem que estar feita para o conselheiro saber qual o nível deles. E aí eles fazem um encaixe. A prova é feita na própria escola. É feita na própria Porque escola. eu vejo assim, muita gente chegando nos bazares, né, nos grupos do Facebook, falando: eu cheguei do Brasil agora, aonde que eu ponho meu filho na escola? Tipo assim, já quer mandar para a escola. Agora, uma coisa que eu sinto como professora, que às vezes os pais meio que colocam o filho lá e vão embora, tipo, esquece da vida, né? Esquece do acompanhamento. O que você sente de contato? Você tem contato com os pais, reunião de pais, alguma coisa assim, um retorno? É uma grande dificuldade que a gente tem nas nossas escolas, porque existem várias barreiras para os pais entrarem em contato com a escola. A língua, né? O principal sendo o idioma. Às vezes os pais, mesmo sabendo que a gente pode prover um tradutor, um intérprete, eles têm receio de ligar para a escola e falar: eu preciso de um intérprete, que a gente entende, vergonha, né? Exatamente. E além disso também tem as barreiras tecnológicas, tem a barreira cultural. Os pais brasileiros a gente percebe que usam WhatsApp, mas infelizmente a regra do distrito é que a gente não tem autorização para usar o WhatsApp. Então a gente se comunica por e-mail, e o que a gente percebe é que pais brasileiros não checam o e-mail diariamente. Então acaba tendo essa barreira, assim, a gente tenta a comunicação, mas nem sempre recebe a comunicação de volta. E a falta de tempo também, né? Falta de o horário tempo, os pais de trabalho muito. É o horário da escola. Os pais trabalham muito, às vezes têm 2 empregos, principalmente quem chegou agora, né? A gente sabe que os preços de aluguel e tudo subiu tudo muito mais caro. astronomicamente. Uma coisa que eu queria, para a gente terminar, para os pais que estiverem ouvindo, para quem vai, de repente, a gente coloca no online para eles assistirem o programa, para a gente tentar juntar os pais e fazer uma reunião num horário à noite, onde eles possam, num lugar, de repente, a gente tem o centro aqui, brasileiro, algum local, e vocês poderiam ajudar participando e trazendo de que forma que os pais podem participar mais dessa vida para que vocês, como professoras, possam ajudar. Eu acho que seria uma ótima ideia e acho que seria o próximo passo que a gente tem planejado fazer, porque a gente fez uma noite de apresentação para os pais para falar sobre esses tópicos, justamente, mas foi online, foi virtual. Então, muitos pais acabaram não vindo porque muitos não sabem nem acessar o e-mail, o Zoom, abrir, sei lá, qual seja que for a plataforma. Então, o próximo passo é a gente tentar fazer algo pessoalmente. Presencial e num horário que eles possam também. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Boa sorte com os alunos lá. Tchau, tchau. Muito Até obrigada. a próxima. Ela boa praça, tanto brilho, tanta graça, mulher brasileira, com jeitinho todo especial. Ela vem chegando, agitando com seu alto astral. Ela faz sucesso